Bem-vindos ao canal, e hoje eu tenho aqui a minha coleção dos Thundercats. E aí pessoal, eu sou o Rodrigo e hoje vou dar uma olhada na minha coleção dos Thundercats. Tem várias figuras da Bandai, Mattel e Super 7. Essa foi uma coleção muito esperada. Eles usaram o molde das figuras Motu Classics. É um desenho animado da mesma época do He-Man, então atingiu o mesmo público. Esses personagens foram muito customizados antes de serem lançados. Os fãs esperaram bastante por esse lançamento. E para formar esse quinteto principal dos Thundercats demorou bastante. Primeiro eles lançaram o Lion e o Panther, e depois demoraram anos para lançar o Tigra. E em seguida veio a Cheetara e o Snark. Nessa nova geração de figuras dos Thundercats, esse Lion e esse Tigra foram os primeiros a serem lançados pela Bandai. Eles são um pouco maiores, têm uns 20 centímetros de altura. Eles têm um estilo oriental e são bem legais. Aí eu fiquei na esperança que a Bandai lançasse o resto dos principais Thundercats. Só que eles acabaram lançando um Lion e um Mon-Ra numa escala um pouco menor, com mais ou menos 13 centímetros de altura, e mostrou que a Bandai tem problemas em fazer as figuras na escala padrão do resto das coleções, que é de 6 polegadas. E a Bandai acabou ficando por aí na coleção dos Thundercats. E quando finalmente a Mattel lançou a primeira figura dos Thundercats, que foi esse Lion, eles usaram o molde das figuras de ação Motu Classics do He-Man, que se encaixou perfeitamente nessa coleção dos Thundercats. Em seguida lançaram o Pantro. Fiquei amarradão porque é o meu Thundercat preferido. Ficou fantástico. Essas figuras ainda têm esses pinos aparentes nas articulações. Eu acho feio. Herdaram isso das figuras Motu Classics. Outro problema aparente é o nunchaku descascado. A pintura da Mattel é fraca e sempre descasca, mas fiquei feliz com o lançamento desse Pantro e animado que a Mattel lançasse o resto das figuras dos Thundercats. Finalmente lançaram o Mon-Ra na forma decadente. Começaram com os vilões. E é impressionante como essa figura é parecida com o personagem do desenho animado. Muito bem feito. Veio o Chacal, o primeiro mutante. Essa figura está espetacular. Talvez um pouco grande para o Chacal. Mas adoro essa figura, é uma das minhas preferidas. Em seguida lançaram a Pulmira, que eu estranhei. Estava esperando o Tigra ou a Cheetara, e a Mattel resolve lançar uma personagem secundária. É uma figura ok. Por último veio esse pack duplo do Willy Kit Willy Cat. Essas figuras são maneiras, são bem fiéis ao desenho, mas em seguida foi um banho de água fria, porque a Mattel vendeu a patente para a Super 7, encerrando a coleção dos Thundercats. A Super 7 não podia perder a chance de lançar esses personagens e começaram tudo de novo, relançando todas as figuras que já tinham sido lançadas pela Mattel. Até mandaram bem porque a pintura da Super 7 é mais resistente e muito mais bem feita. De novo, o primeiro a ser lançado foi o Lion. Nessa comparação dá para ver a diferença entre a pintura da Mattel e da Super 7, que é muito mais precisa. Repara agora no da Mattel como a pintura é um pouco mais grosseira. E no da Super 7 dá para ver a precisão na pintura dos olhos.
E ainda tem vários acessórios. Tem essa cabeça extra, uma expressão de ira mostrando os dentes, bem legal. Vem 2 luvas, uma como antiga, com uma textura de pelos, e a outra é essa, que é dourada. E lá vamos nós. Não teve como deixar de repetir esses personagens principais, ainda mais que tem vários acessórios extras que não vieram nos da Mattel, como essa cabeça extra de boca aberta, com a expressão irada. Nessa comparação das 2 versões, dá para ver a diferença da pintura e do tom das cores. Sempre a pintura da Super Set tem um tom mais vivo. Outro detalhe é que o nunchaku da versão da Super Set não é pintado. O plástico é dessa cor mesmo, bem melhor. E tem essa cabeça que vem num pack extra, que o Pantro tá vendo o sinal de Tandera, maneiríssima. E na mesma ordem da Mattel, em seguida veio o Mun-Ra na forma decadente. Dá para ver que o molde das figuras é o mesmo. E o legal é que nessa versão veio a capa igual da Mattel e também essa capa de tecido com arame, que foi uma grande ideia, e a Super Set foi a primeira a lançar essas capas. Na comparação, dá para ver como o tom da tinta da Mattel é mais opaco. E na versão da Super Set, além da cripta, vem uma cabeça extra com a boca aberta. Aí veio o Chacal, e claro que eu peguei essa versão da Super Set também. Só vou repetir os principais, e esse Chacal ficou bacana. Todas as figuras da Super Set vêm com mais acessórios, e o Chacal vem com essa cabeça extra de boca aberta. Esse agora é o da Mattel. Dá para reparar que o tom da tinta é um pouco mais opaco. E de novo, na versão da Super Set, a pintura é mais precisa e o tom é mais vivo. Aí eu fiquei na expectativa se a Super Set ia continuar com a coleção dos Thundercats. Eu já estava traumatizado das marcas anteriores, quando veio esse Mun-Ra na versão Um Ser de Vida Eterna, que chocou todo mundo, uma figura enorme e super parecido com o personagem do desenho animado. E ele vem com essa capa de tecido com arame, que é irada, e claro, o Bulldog dele também. Tem uns personagens que eu não lembro mais que existem. Afinal, esse desenho tem uns 40 anos. E vem a figura de ação e me relembra ele. Tem o caso do Snowman, que é um amigo dos Thundercats e que apareceu em apenas alguns episódios. Daqui para frente vou mostrar as figuras mais ou menos na ordem dos lançamentos. Já não me lembro mais as waves. E esse é o Simiano, um dos principais mutantes e uma das figuras mais legais dos vilões. Espetacular. E aí, cara, não acreditei. Finalmente lançaram o Tigra, figura super esperada, muito customizado, e agora tinha ele em mãos. Parecia inacreditável, finalmente. Figura maneiríssima, com essa cabeça extra e chicote. Parece que agora vai dar para completar a coleção. E esse é o Capitão Hammerhead. É um personagem que eu lembro menos do que o Snowman. É um pirata espacial que apareceu em poucos capítulos. Quando lançaram essa figura, me pegaram de surpresa, porque eu não esperava que viesse o Jaga. Tá super fiel ao personagem. E a Super Set mostrando que é a pioneira nas capas de tecido com arame. Aí veio o Lynx-O, que é o Thundercat cego, que perdeu a visão na explosão da nave dos Thundercats. E seu amigo Bengali, que é o forjador das espadas de Tandera. Ele vem com essa espada sendo forjada na bigorna. E no detalhe, ele tem um martelinho no coldre. O próximo mutante é o Abutre, que
que vem com várias armas, e essa Head Sculpt é uma obra de arte. E quando veio a Cheetara, inacreditável. A figura é legalzinha, mas estava completando os principais Thundercats. Finalmente, demorou para vir. Essa figura do Escamoso é a melhor figura da coleção. Além dele ser igual ao personagem do desenho animado, ele tem um corpo diferente e é todo articulado. Figura nota 10. E veio o Grune, o Destruidor, que deixou de ser Thundercat para se aliar ao Mun-Ra. Observando que desde o Mun-Ra, na versão Um Ser de Vida Eterna, que a Super 7 passou a esconder os pinos das articulações. Esse é o Lion Mirror, é o espelho, é o clone que o Mun-Ra fez do Lion, e vem com essa cabeça extra com expressão de ira. Essa versão Toy do Lion talvez seja uma das versões mais nostálgicas dos Thundercats, porque a Head Sculpt e as cores são dos brinquedos dos Thundercats da época, e essa versão ficou muito boa. Esse é o Pum-Ra, que é o Mun-Ra disfarçado de Thundercat. Dá para ver como as figuras ficaram muito melhores, sem os pinos aparentes nas articulações, bem mais bonitas. E essa figura ainda tem essa roupa de tecido com arame. E claro, não podia faltar o Snarf, um dos Thundercats mais importantes, e a cereja do bolo da coleção. Esse é o Hashiman, um samurai que foi trazido para o terceiro mundo pelo Mun-Ra, que enganou ele dizendo que os Thundercats eram do mal. É uma figura da Wave 8 e foi a última figura dos Thundercats Ultimates que eu peguei. Nessa coleção eu peguei os principais heróis e vilões, já estou bem satisfeito. E daqui para frente só vou pegar aquelas figuras imperdíveis da coleção Thundercats Ultimates, que é uma das mais clássicas que eu tenho. Beleza? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Se amarrou no review? Dá um like para dar uma força no canal. Tamo junto e até a próxima!